26. Evangelho segundo escreveu o evangelista médico doutor Lucas, capítulo 5, versículo 17 ao versículo de número 26. Todos encontraram nisso? Nos digam amém. Amém. Vamos dar um amém mais forte. Quem encontrou, diga amém. Amém. Quem encontrou, diga assim: espere por mim. Todos encontraram? Lucas 5, 17 a 26 está escrito assim: certo dia, enquanto ensinava, achava-se ali sentados fariseus e doutores da lei vindos de todos os povoados da Galiléia, da Judéia e de Jerusalém. E ele tinha um poder do Senhor para operar curas. Vieram então alguns homens carregando um paralítico numa maca. Tentavam levá-lo para dentro e colocá-lo diante dele. E como não encontravam jeito de introduzi-lo por causa da multidão, subiram ao terraço e através das telhas desceram com a maca no meio dos assistentes diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, ele disse: homem, teus pecados estão perdoados. Os escribas e os fariseus começaram a raciocinar: quem é este que diz blasfêmias? Não é só Deus que pode perdoar pecados? Jesus, porém, percebeu os seus raciocínios e disse-lhes: por que raciocinais em vossos corações? Que é mais fácil dizer ao paralítico: teus pecados estão perdoados, ou levanta-te e anda? Pois bem, para que saibais que o Filho do Homem tem poder de perdoar pecados na terra, eu te ordeno, disse ao paralítico: levanta-te, toma a tua maca e vai para a tua casa. No mesmo instante, levantando-se diante deles, tomou a maca onde estivera deitado e foi para casa glorificando a Deus. O espanto apoderou-se de todos e glorificavam a Deus. Ficaram cheios de medo e diziam: hoje vimos coisas estranhas. Podem tomar os vossos assentos. Queridos irmãos, igreja do Senhor aqui reunida nesta noite, todos conhecem a história da cura que Jesus efetuou na vida deste paralítico, que foi conduzido por 4 homens e posto diante da presença de Jesus, aonde Jesus o curou. Nós nesta noite vamos estar estudando, aprendendo aqui neste contexto algumas verdades, algumas lições. E Deus tem algo profundo para nos ensinar aqui nesta noite. Em primeiro plano, nós vemos que Jesus, diz a palavra categoricamente, que ele, vendo a fé daqueles homens, ele virou para o paralítico e disse: homem, perdoados estão os teus pecados. E depois de dizer ao paralítico: perdoados estão os teus pecados, para provar que Jesus, o Yeshua HaMashiach, ou o Messias ungido de Israel, que ele tem poder sobre a terra para perdoar os pecados dos homens, ele disse: levanta-te, toma a tua cama e anda, e vai para a tua casa. Imediatamente o homem tomou a cama diante de todos, pôs nos ombros e saiu em meio à multidão, caminhando para a glória de Deus. O povo ficou assustado e glorificaram a Deus, dizendo: hoje nós vimos coisas estranhas. Primeira verdade, ou primeira lição que extraímos aqui: a fé. A fé que aqueles homens, os 4 companheiros que conduziram o paralítico deitado em uma cama, porque a Bíblia nesse texto diz: vieram alguns homens conduzindo o paralítico para pôr diante de Jesus. No Evangelho segundo Marcos, no capítulo 2, diz: vieram conduzindo o paralítico por 4 homens, carregado por 4 homens. A fé daqueles homens e a fé do paralítico comoveu Jesus, tocou em Jesus, levou a Jesus a efetuar a cura daquele paralítico. De
nessa noite fé. Diga assim: eu tenho fé em Deus. Eu tenho fé em Jesus. Eu tenho fé na palavra de Deus. Fé. Nós sabemos que fé é um dos assuntos, é uma das virtudes mais, ou uma das doutrinas mais ensinada, mais abordada como assunto na vida do cristão ou no cristianismo. Fé. Mas existem várias fé. E através da fé que esses homens, que o paralítico e os 4 homens depositaram em Jesus ou na presença de Jesus, manifestaram aquela fé na presença de Jesus, que levou Jesus a abençoar o paralítico, curando aquele homem, tirando ele do leito de enfermidade. É esta fé que nós abordamos o assunto, é essa fé que nós destacamos, é essa fé que é muito ensinada, que é muito falada, e é essa fé que nós vamos estar descobrindo se realmente nós temos ela, se realmente estamos exercitando ela. Porque através dessa fé que levou Jesus a curar o paralítico, é que nós recebemos as promessas de Deus, é através dessa fé que nós recebemos a solução dos nossos problemas, é através dessa fé que nós recebemos curas, é através dessa fé que recebemos libertação, é através dessa fé que recebemos prosperidade, ou sustento, ou provisão divina, é através dessa fé que recebemos proteção, é através dessa fé que recebemos batismo do Espírito Santo, é através dessa fé que nós operamos os dons espirituais, é através dessa fé que nós somos salvos, e etc. Promessas se cumprem e se realizam em nossa vida. Porque existe na verdade vários tipos de fé. Primeiro tipo de fé que existe, a fé natural. Alguém que acredita no seu potencial, um atleta bem treinado, ele acredita no seu potencial, no seu treinamento, que ele vai entrar no ringue ou vai entrar no campo de futebol com a sua habilidade ou com a habilidade dos seus companheiros para vencer aquela disputa, aquele campeonato, aquela luta. Isso é um tipo de fé, uma fé natural, fé em capacidade. Existe a fé também positiva, em que você acredita que você vai fazer algo, que você vai conseguir algo, um pensamento positivo. Mas só que esses tipos de fé que eu falei aqui, que leva a um atleta a entrar num ringue, que leva alguém, um time ou um grupo, disputar um campeonato, e ele diz: nós temos potencial. Essa fé, ela falha. Essa fé, ela é incerta. Pessoas conseguem vencer através dela ou não conseguem. Essa fé falha, essa fé vacila, ela é insegura, ela é incerta. E temos até mesmo grupos de times de futebol que dizem: eu acredito. Algumas vezes deu certo, ou outras vezes deu errado. Essa fé não é a fé que levou Jesus a curar este homem. Pensamento positivo supérfluo. Não. E outro tipo de fé também que não refere, que não é a fé que Jesus viu e através dela abençoou por aquele homem. Outro tipo de fé que também existe é a fé enganosa. É a fé que diz crer no Deus verdadeiro. A fé que a pessoa acredita estar com a verdade. A fé que a pessoa acredita estar com a palavra de Deus. Mas essa fé, ela é enganosa. Essa pessoa foi enganada. Aprendeu sobre Deus de forma errada. Aprendeu um evangelho distorcido ou deturpado. Aprendeu a palavra de Deus fora do seu contexto. Essas pessoas religiosas, até mesmo existe no meio do cristianismo muitos grupos, muitas denominações, muitos crentes
que eles têm está errada. Não é essa fé que levou Jesus a curar aquele homem, porque Deus não vai honrar uma crença nele de forma errada. Deus não vai honrar uma fé numa palavra que diz ser palavra dele, que na verdade está fora do contexto, está alterada, está adulterada. É por isso que no princípio que eu li lá em Oséias, aonde o capítulo de número 4, o versículo 6 diz: o meu povo será destruído porque lhe falta o conhecimento, porque tu rejeitaste o conhecimento, eu te rejeitarei. Então essa é uma fé que permeia as nossas vidas, que permeia o cristianismo, que permeia as religiões, que levam até mesmo outros grupos, partidos religiosos, a servir divindades, dizendo que essas divindades pagãs, ídolos, são deuses, e eles aprendem com a sua doutrina que eles estão servindo a Deus e estão com a palavra da salvação de Deus, sendo que, na verdade, essa fé é uma canoa furada, essa fé é enganosa, essa fé não é a fé e nunca será a fé que vai comover Jesus, que vai levar Jesus a operar o milagre, a salvar, a libertar essas pessoas, porque Deus não opera no engano, Deus não opera na mentira, Deus opera na fé verdadeira. Mas a fé verdadeira que eu estou aqui nessa noite testemunhando dela, pregando sobre ela, essa fé que Jesus viu daqueles homens e levou Jesus a curar o paralítico, essa fé é a fé em Deus, é a fé na palavra de Deus. Vamos observar que essa fé, em primeiro lugar, Romanos, capítulo de número 9, no versículo de número 5 diz: com efeito, Romanos 10, 5, Moisés com efeito escreveu a respeito da justiça que provém da lei, e cumprindo o homem viverá por ela, ao passo que a justiça que provém da fé assim se exprime. Não digas em teu coração: quem subirás aos céus, isto é, para de lá fazer descer Cristo, ou quem descerá ao abismo, isto é, para fazer Cristo levantar-se dentre os mortos. Mas o que se diz ela? Ao teu alcance está a palavra, em tua boca e em teu coração, a saber, a palavra da fé que nós pregamos. Porque se confessares com tua boca que Jesus Cristo é Senhor, e creres em teu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois quem crê de coração obtém a justiça, e quem confessa com a boca a salvação. Com efeito, a Escritura diz: quem nele crê não será confundido. Quem nele crê não será confundido. E o versículo de número 17 diz: pois a fé vem pela pregação, e a pregação é pela palavra de Cristo. Esta fé que vem pela pregação e pela pregação da palavra de Cristo é a fé eficaz, é a fé poderosa, é a fé que nos leva a receber, a obter as promessas, as bênçãos. É esta fé que levou Jesus a curar aquele paralítico, a fé que veio, que vem e que cresce, que aumenta cada dia pelo conhecimento da palavra. Se nós tivermos conhecimento da palavra, a nossa fé vai se basear num Deus verdadeiro. Se a nossa fé estiver nas palavras de Cristo, a nossa fé estará baseada na verdade. Se nós basearmos nossa fé em Cristo, de acordo com os evangelhos, de acordo com as escrituras, o conhecimento de Deus, ele vai ser a luz da nossa fé, vai ser a nossa fé. E Deus honra a fé em Deus, honra a fé na palavra de Deus. E Jesus, vendo-lhes a fé, não pensamentos supérfluos, não pensamentos positivos, não pensamentos ou crença na capacidade, na possibilidade, não uma fé enganosa,
Uma fé que exprime, que diz, crê em ter o Deus único, verdadeiro, Criador dos céus e da terra, e diz que está com a verdade, com a razão, mas essa fé enganosa, essa fé não leva nós a lugar nenhum. Jesus não vai honrar essa fé, mas Ele vai honrar, repito, a fé que vem pelo ouvir e ouvir pela pregação da palavra de Cristo. E a palavra de Cristo está aqui. Por isso, irmãos, leiam a Bíblia. Leia, releia, leia, releia, leia a palavra, ouve mensagem, e quando o pregador começar a pregar, compara, examina as palavras, as pregações. E o importante, irmãos, também é nós termos um costume que muitas pessoas têm de fazer anotações. Tem pessoas que fazem anotações de suas mensagens. O pregador vai pregando e eles vão conferir na Bíblia e anotando para depois conferir de novo. Nós temos que conferir a nossa fé. Será que o que eu creio, o que eu tenho acreditado, será que é o Deus verdadeiro que eu conheço? Será que eu entendo Deus, o Deus que eu entendo, que eu aprendi, que eu compreendo, a palavra dele que eu estou vivendo, o conhecimento, a doutrina, será que é de Deus? E se essa fé é a fé no Deus verdadeiro, que veio pela pregação, pelo conhecimento da palavra de Cristo, essa fé é poderosa, louvado e santo é o nome do Senhor. Vira para o teu irmão e diga assim: você tem fé? Diga assim: eu tenho fé em Deus, em Jesus Cristo, seu Filho, e na sua palavra. Quantos podem glorificar o Senhor esta noite? A Bíblia chega a dizer em Hebreus capítulo de número 11, que é o perfil da fé. Diz assim: ora, a fé é a garantia antecipada de coisas que não se veem, porque por ela os antigos obtiveram bom testemunho. Pela fé, nós entendemos pela palavra de Deus que os mundos foram criados por uma palavra de Deus. Vou repetir: a fé, Hebreus 11, primeiro. Ora, a fé é a garantia antecipada de coisas que não se vê, mas que se espera. Ei, irmãos, se a gente meditar, a fé é nossa funcionária, é funcionária de Deus. Qual é o papel do funcionário? Por necessidade, precisão, ele trabalha. E no fim do mês, todo mês, ele tem o seu fundo de garantia depositado, sim ou não? Toda vez que eu trabalhei, carteira assinada, fichado, eu tive meu fundo de garantia depositado. Quando eu saía do emprego ou fosse mandado embora, eu recebia ali meu fundo de garantia. Assim a Bíblia está dizendo que a fé que aqueles 4 ou aqueles 5 homens, contando os 4 que levaram e o paralítico que foi conduzido, a fé deles em Jesus garantiu a cura deles. Eu estou dizendo que a fé em Deus, a fé na palavra de Jesus, pela palavra de Jesus, ela é a garantia, ela trabalha e você vai receber o resultado, a recompensa, porque a fé é a garantia antecipada de coisas que não se vê, mas que se espera. Se você tem fé, você vai lá como um funcionário e vai receber isso todo mês. O funcionário que trabalha tem um fundo de garantia. Então a minha fé não é como um jogador de futebol, um time de futebol que disputa um campeonato. Eu acredito, vou treinar bastante e eu posso ganhar e eu vou ganhar. Que pode perder, já aconteceu de perder. Não é como um atleta, lutador que treina, que já venceu muitas vezes e entra de novo no ringue para disputar, para lutar com o adversário, dizendo: eu já venci algumas vezes, muitas vezes, e vou vencer mais, vou ganhar mais este título. Mas acontece dele ser derrotado. Essa fé, ela nunca é derrotada, irmãos. Essa fé nunca falha. Ela é a garantia antecipada. Ela já garante. Jesus disse: tem de fé em Deus, porque na verdade eu digo que qualquer de vós que disser com
disse a este monte, ergue-te no mar, assim vai acontecer e nada será impossível. E tudo quanto vos pedi em oração, crede que já recebeste, enquanto ora, e obterá, louvado é o nome do Senhor. A fé, ela não diz somente eu vou receber, eu vou vencer, eu posso vencer, não. A fé, ela disse eu já venci, eu já recebi e eu obterei, porque assim diz a palavra de Deus. Eu sei que Deus a quem tenho crido, louvado é o nome do Senhor. Então essa fé que levou aqueles 4 homens e o paralítico comover Jesus e levar Jesus a curar o paralítico. Muito bem, já que nós aprendemos sobre fé, vamos examinar muito bem em que nós estamos acreditando. Em que nós estamos acreditando? Qual é o Deus? Qual é o desenho? Ou qual é os traços deste Deus a quem eu creio? Será que é o Deus? Porque o problema, irmãos, porque a Bíblia diz que Deus não mente, nele não existe sombra de variação e nem mudança. Deus, a essência de Deus é verdadeira, Deus não muda, Ele é o mesmo. A Bíblia diz que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e o será eternamente. E a Bíblia diz que o Deus que não pode mentir prometeu. Mas será que eu estou acreditando nesse Deus verdadeiro? Será que eu estou acreditando na palavra deste Deus que não mente e que a sua palavra não cai por terra, sem que tudo se cumpra? Então o negócio é, será que eu estou com a fé verdadeira? O caminho é simples. A fé vem pelo conhecimento, e o conhecimento pela pregação da palavra de Cristo. É por isso que eu sou seguro naquilo que eu prego. É por isso que eu sou seguro naquilo que eu peço a Deus. É por isso que eu tenho certeza, não tenho dúvida do Deus a quem eu sirvo, das coisas que acontecerá ou que vai acontecer na minha vida, porque eu creio e tenho examinado. E se eu tenho alguma sombra de dúvida, eu vou lá e examino de novo a palavra e corrijo a minha forma de entender, eu corrijo a minha forma de interpretar, eu corrijo a minha forma de crer, porque eu tenho que crer em Deus conforme a palavra dele. Aleluia. Meus queridos e amados irmãos, mas esta fé, em segundo lugar, ela tem que ter algumas atitudes, ela tem que ter algumas ações. Porque a Bíblia diz que a fé que levou Jesus a curar aquele paralítico é a fé em Deus e a fé na palavra de Jesus. Que aqueles homens adquiriram fé ao ouvir falar de Jesus e em Jesus, que era o Cristo, que é o Cristo, que é o Deus verdadeiro que estava ali. Eles não estavam iludidos. Eu vou lá atrás do Deus verdadeiro e chegando lá, realmente era o Deus verdadeiro. Eles não estavam iludidos. Eu vou lá porque Jesus cura, eu vou lá porque Jesus prega a verdade, e eles foram confrontados com essa busca, essa crença, essa convicção que eles tinham. Eles depararam com essa realidade, porque Deus é uma realidade, Jesus e a palavra dele é uma realidade. Essa fé levou eles a receber a cura. E essa fé que nós temos que ter algumas atitudes, nós temos que ter algumas ações para que ela venha operar em nossa vida. Veja o que diz em Tiago, no capítulo de número 2, versículo 14. Em segundo lugar, a fé tem que ter atitude, tem que ter ação. Meus irmãos, se alguém disser que tem fé, mas não tem obras, que lhe aproveitará isso? Acaso a fé poderá salvá-lo? Se o irmão ou irmã não tiver o que investir e não tiver o necessário, ou seja, o que comer para o suprimento de cada dia, e alguém dentre vós disser a esses irmãos que estão necessitados de vestes e de alimento, e de paz, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aquecei-os, ou seja, ficam aquecidos, e não lhes der, fiquem em paz e fiquem satisfeitos, e não lhes der o necessário.
ou seja, para comer e para deixar eu não der a sua manutenção, que proveito haverá nisso? Assim também a fé, se não tiver obras, está completamente morta. De fato, alguém poderá objetar: tu tens fé, eu tenho as obras. Mostra-me a tua fé sem as obras. E o outro diz: eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. Tu crê que é um Deus? Ótimo, mas não faz nada mais, nada menos. Lembra-te, porém, que os demônios também, os espíritos enganadores, os demônios também creem, mas estremecem. Queres, porém, um homem insensato, a prova de que a fé sem as obras é estéril, é improdutiva, é infrutífera, é inoperante, é morta. Não foi pelas obras que o nosso pai Abraão foi justificado ao oferecer o filho Isaque sobre o altar? Já vês que a fé concorreu para as suas obras, e que pelas obras é que a fé se realizou plenamente. É assim que se cumpriu a escritura que diz: Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado como justiça, e foi chamado amigo de Deus. Vês que o homem é justificado pelas obras e não simplesmente pela fé. Da mesma maneira, também Raabe, a prostituta, não foi justificada pelas obras quando acolheu os mensageiros e os fez voltar para o outro caminho. Com efeito, como o corpo sem o sopro de vida é morto, assim também é morta a fé sem as obras. Aleluia. O que quer dizer isso? A pessoa que diz que tem fé, mas o seu perfil de vida é o contrário, não denota que ele tem fé. Ou seja, fé é o estilo, é o meio de vida, é uma forma de viver. Fé é uma vida de prática, de exercício. Fé é uma vida de atitudes. A fé não é que você liga ela a hora que você precisa e desliga a hora que você não precisa. Não, a fé é o estilo de vida, é viver, é você praticar, é você ter atitude, é você respirar, é você inspirar e respirar. Fé é um método, é um meio de viver, é um perfil de vida. Alguém diz, como diz o apóstolo Tiago: mostra-me a tua fé, a sua fé, que você verbaliza, que você diz que acredita, que tem fé em Deus, tem na palavra. Mostra a tua fé sem fazer nada. Eu estou esperando, eu quero ver essa fé, se vai ter resultado. E eu vou te mostrar a minha fé, que eu professo, que eu confesso, que eu afirmo ter com as minhas obras, ou seja, com a prática diária dela, com o meu vivenciar, com o meu viver. Você vai ver a minha fé com as minhas atitudes, através e por meio delas. Então fé é atitude. A Bíblia diz que Abraão, ele foi justificado não só pela teoria, pela tese. Eu tenho fé, é uma tese, é um sentimento. Não, mas ele não foi justificado só por verbalizar, só por sentir, só por dizer com convicção, ou seja, no seu conceito: eu tenho fé. Aí Deus coloca essa fé à prova e pede seu único filho, aquele que ele teve com 100 anos de idade. Sua mulher, Sara, com 90 anos, ela era estéril, não podia ter filho antes, muito menos nessa idade. Foi um milagre. O filho Isaque, de Abraão e Sarai. Aí Deus disse: essa aí será uma grande nação, através do seu descendente você será pai de uma grande. Agora Deus disse: Abraão, me dá o teu filho como holocausto, me dá o teu filho como sacrifício. Imagina bem o que se passou na mente, no coração, na fé, na alma de Abraão. Peraí, Deus me deu Isaque, eu acreditei, em esperança eu criei contra a esperança.
impossível ao homem foi possível a Deus. Agora que eu já estou com a promessa na mão e já estou tendo substância concreta, agora eu estou vendo que a minha fé funcionou, que ela é operante, que Deus existe. Agora Deus pede de volta o de mais precioso que eu tenho, e aquele por quem ele disse dele, a minha semente seria como a areia, e como a poeira, e como as estrelas do céu. Mas Abraão, diz a Bíblia em Hebreus, pela fé Abraão ofereceu seu filho Isaque, crendo que da cinza, porque eles mataram o animal, agora Deus pede Isaque, ele tinha que matar Isaque, ou seja, no que Deus disse, ele teria que executar Isaque, de derramar o sangue e pôr fogo, para Deus cheirar o cheiro suave da carne, e ia ficar só a cinza de Isaque. A Bíblia diz que Abraão creu que da cinza Deus poderia ressuscitar o seu filho e devolver a ele. E ele foi lá e colocou Isaque no altar e levantou o cutelo e ia, porque Deus conhece o coração do homem. Quando ele foi e executou Isaque na sua mente, no seu coração, ele determinou: agora vou executar, ele ia consumar. O anjo diz: Abraão, não faça isso. Eu creio que hoje até segurar a mão dele. Não faça isso, porque agora eu sei que tu temes a Deus. Essa é a fé. Uma fé de atitude, uma fé de obras. Então, não existe fé sem obras, e não existe obras sem fé. Os dois andam. Vira para o teu irmão. Não existe fé sem obras, e nem obras sem fé, porque a fé sem obras é morta, e a obra sem a fé, morta também é, ou vice-versa. Qual é a fé que você tem? Em terceiro lugar, primeiro, a nossa fé é em Deus, ela vem e ela baseia no conhecimento da palavra verdadeira, a palavra de Cristo que é verdadeira. Segundo, a nossa fé é uma fé de atitude, uma fé de um perfil de vida, é uma forma de viver, é um vivenciar. Ou a nossa fé não passa de tese, de teoria, de filosofia, de doutrina. A nossa fé, qual fé que nós temos? É uma fé de atitude, é uma fé operante, é uma fé de obras, porque a nossa fé, ela é uma fé operante. Qual a fé que nós temos? Eu vejo no rosto dos irmãos, é essa fé que Jesus viu naqueles 5 homens, nos 4 que o levou, e no paralítico, que ele vendo, diz a Bíblia, a fé deles, disse: filho, perdoados são os teus pecados, levanta, toma tua cama e vai para a tua casa. Essa fé que eu tenho, a fé que Abraão teve, a fé que a prostituta teve, essa fé de vivenciar, de viver ela, de praticar ela, de exercitar ela, é uma fé viva, uma fé em Deus, uma fé em Cristo, uma fé na prática da palavra de Deus. Quantos podem glorificar a Deus por essa verdade? Eu vejo que tem essa fé aqui nessa noite, e se essa fé está aqui, Jesus está dizendo: aleluia, receba. Eu creio, aleluia, que Deus está dizendo: receba. Eu creio que Ele está dizendo assim: grande é a tua fé, receba e vai para a tua casa com a tua vitória em tuas mãos. Em terceiro lugar, já que a fé tem que ter atitude, a fé também tem que ter um terceiro componente, uma terceira coisa. Ela tem que ter estratégia. Diga estratégia. Porque se você tiver atitude e não tiver estratégia ou método que funciona, você não vai conseguir. Vamos entender aqui rapidamente, antes de nós entrar aqui. Eu assisti uma série do filme Spartacus. Então Spartacus também foi um personagem histórico que
história. Ele, sendo inimigo de Roma, ele teve que enfrentar um dos piores ou dos maiores inimigos ou maior potência da época, os romanos. Na época do Império Romano, que levou Jesus à morte, que escravizou Israel. Então Espartacus, ele estava ali, diz a história, que ele estava guerreando, lutando contra o pretor, um dos chefes dos romanos, que tinha um batalhão ao seu comando, e eram inumeráveis o exército que estava sob esse pretor, esse líder, esse comandante, porque era assim, cada um tinha a sua região, tinha a sua divisão, o seu governo ali, cada um tinha a sua esfera de influência, o seu domínio. Então Espartaco desafiou este grande homem, e eles começaram o combate no campo. Só que Espartacus, com o seu exército, sendo menores em número e também inferiores em armamento, em equipamento de guerra, eles tiveram que recuar. Eles correram para a montanha, e a montanha só tinha um caminho, que era uma trilha estreita. Então o pretor e o exército dele disseram: nós não podemos persegui-los por essa trilha da montanha, porque eles vão ter vantagem contra nós, porque em lugar estreito eles teriam como vencê-los. Não importasse o número que tentasse subir naquela montanha por aquela trilha, Espartacus e os seus soldados eram fortes e capazes de combater naquela trilha. Então os romanos recuaram e acamparam ao pé do monte, dizendo: uma hora eles vão morrer de fome, eles vão morrer de frio, ou eles vão ficar sem saída, porque não tem outra saída, eles vão ter que descer por aqui. Quando eles estiverem desgastados, quando eles estiverem psicologicamente, fisicamente esgotados, nós vamos invadir a montanha e vamos pegar eles. Aí Espartacus, que era muito inteligente, que venceu muitas batalhas, ele disse: espera aí, os romanos estão acampados aos pés da montanha, esperando nós descer, ou esperando que nós venhamos morrer de frio, de fome, esgotar psicológico, emocional e fisicamente, acabar o suprimento, e eles, quando nós estivermos fracos, eles vão nos atacar. Só que nós vamos usar uma estratégia. O que eles fizeram? Pegaram ali na montanha aquelas raízes de árvore, e fizeram como se fosse uma corda. Fizeram várias cordas, e o exército de Espartacus seguraram, e os maiores valentes dele, cerca de uma meia dúzia de valentes, desceram por aquelas cordas, um por um, e pegaram aqueles que estavam ali ao pé da montanha de sentinela, pegaram eles de surpresa e mataram aqueles que estavam de sentinela, porque Espartacus disse: os romanos sempre usam os mesmos meios, as mesmas formas de lutar, os mesmos planos, as mesmas técnicas. Eles sempre usam as mesmas formas, mas nós não. Eles nunca esperam que nós vamos descer pela montanha através de raízes e pegar eles de surpresa. Desceram, mataram aqueles que estavam ali de sentinela, vigiando o pé da montanha, e foram, atacaram eles de surpresa. Pegaram a artilharia, que é aquelas armas que jogavam bolas de fogo, pedras envolvidas, eles pegavam e envolviam ali no pinche, punha fogo e jogavam sobre o inimigo. Aquilo era como um canhão em chama. E eles então começaram. Foi uma bagunça no arraial dos romanos. Apenas uma meia dúzia, aproximadamente, a 5 pessoas, Espartacus e mais 4 ou mais 5, fez uma bagunça, desarmou o inimigo. E então, quando o exército que estava na montanha viram que eles já haviam vencido a maior parte, eles desceram. Quando os romanos foram para atacar aqueles 5 ou 6 homens, vieram o exército
e destroçou os romanos. O que é isso? Estratégia. Diga para o teu irmão, a tua fé. Diga nessa noite com ousadia, com autoridade. Diga assim, a sua fé tem que ter atitude. Não, você tem que ter estratégia. Mas o pastor está contando história, mas Jesus falou que por parábola também ele usou comparações virtuosas para ensinar a verdade. E a própria Bíblia diz que aqueles 4 homens vieram conduzindo o paralítico para a ponte onde Jesus não podia, por causa da multidão, porque a casa estava cheia, a janela estava lotada, a porta também estava ao redor da casa, não tinha como eles aproximar de Jesus. E o que eles fizeram? Vamos ter uma atitude, já chegamos até aqui, nós não vamos voltar sem a bênção. Você não vai voltar na cama para casa, você vai voltar para casa andando, mas não tem jeito de entrar na porta, nem na janela, ninguém deixa nós passar, é impossível. Diz a Bíblia que eles não podiam entrar na presença de Jesus por causa da multidão. Então aqueles 4 homens fizeram eles subirem pelo terraço, e eles subiram no telhado, abriram a telha. Isso é estratégia. Se você tentou, ou você já agiu, se você fez plano de um lado, plano de outro, usou meios daqui, meios dali, e ainda não funcionou, você cria uma alternativa diferente, mas você vai alcançar o objetivo e receber a sua vitória. Vira para o teu irmão, diga, a fé tem que ter estratégia. Se não for por vias normais, diga assim, cria uma alternativa. A fé sempre cria uma alternativa. Viu, meus irmãos? Diga assim, a fé sempre cria uma alternativa. Eles subiram lá. Isso que é fé, irmãos. Não vai do jeito, não vai da forma normal, não vai da forma comum. Ninguém, irmão, não é normal, não é natural, não é um caminho sempre trilhado. Não é de ninguém esperar que alguém invada uma casa e tire a telha e desça pela telha, não, irmãos. Mas aqueles 4 homens abriram o telhado, desceu o homem diante de Jesus, vendo a fé deles, que era uma fé em Deus, a fé em Jesus, o Yeshua HaMashiach, o Messias, aleluia. E que a fé daqueles homens era de atitude. Nesse negócio de fé, eu tenho fé um dia, uma hora, de qualquer jeito, de alguma forma, a bênção vai vir até mim, eu vou receber, eu vou alcançar, eu acredito. Hoje não deu, mas vamos desistir, mas não vamos continuar tentando. Amanhã nós voltamos, não. Eles tomaram atitude, nós não vamos voltar para casa com você na cama. Nós vamos criar alternativa, vamos subir sobre o terraço, abrir o telhado e descer você na cama, na presença de. Fizeram igual Espartacus, desceu pela montanha, aleluia, pela porta, aleluia, e colocaram o homem diante de Jesus. Essa é a fé que você tem que ter. Em quarto e último lugar, Jesus, vendo a fé deles, disse: homem, perdoados estão os teus pecados, levanta, toma tua cama e anda. O que levou Aquele homem a ficar paralítico está bem claro no texto. Olha para cá. Esse homem estava na cama por causa do pecado. Existem 2 classes de pecado. Diga 2 classes. Diga 2 classes de pecado. Eu explico qual é. Primeira classe de pecado. Pecado original. Pecado Adão e Eva, que através do pecado eles foram um só homem. A desobediência de um só homem acarretou morte, doença, miséria e toda desgraça ou catástrofe que desencadeou sobre a raça humana. Pecado original. Então esse homem estava paralítico também pelo pecado original. Mas o que Jesus disse? Filho, perdoados estão os teus. Não os pecados original de Adão e Eva, dos seus pais, mas perdoados estão os teus pecados. Então aquele homem estava paralítico naquela situação por causa em consequência dos pecados dele. Davi cometeu 2 pecados terríveis: adultério e também mandou matar, ou seja, ele era cúmplice de um homicídio. E ele teve que escolher os castigos, ou fome, ou peste, ou perseguição dos seus inimigos por tanto tempo sobre ele. Ele disse: nenhuma nem outra escolho, caia eu nas mãos de Deus, e que Deus me trate conforme o seu amor, porque Deus tem misericórdia e o homem não tem. Mas a consequência do pecado veio. Eu não sei. Alguns
problemas que você está enfrentando na família, na saúde, moral, espiritual, no ministério, financeiro, se é besteira que nós andamos fazendo, atitudes erradas, crenças erradas, acreditou, tem uma fé louca, uma fé enganosa, queria responsabilizar Deus por uma atitude de fé que não é dele, que ele não tem obrigação, porque não é a fé legítima. Porque tem pessoas que colocam uma fé em Deus que Deus não tem legitimidade com Deus, não tem nenhuma base na palavra, aí é decepcionado, aí fala, porque Deus não me atendeu, porque a palavra de Deus não cumpriu, é porque vai lá, confere o texto, vê se você estava crendo ou tem a fé original, a fé verdadeira, que baseia no conhecimento da palavra de Jesus. Ou talvez você cometeu certos erros, certas atitudes, pecados, que levou ou leva, como Jonas, cometeu pecado contra a desobediência, veio a onda, veio a tempestade, e enquanto Deus não lançou Jonas no mar, a tempestade não cessou. Consequência, foi parar no ventre do peixe. Deus perdoou, Deus tirou ele do ventre do peixe, fez o peixe vomitar Jonas na praia, lá em Nínive. Sim, mas ele teve consequência. Então, muita coisa que acontece com nós, com nossos filhos, com nossa igreja, com a nossa vida financeira, com nossos negócios, são nossas atitudes erradas, crença errada e práticas, atitudes erradas. Mas eu tenho uma boa notícia para vocês aqui nessa noite. Jesus disse, como prova de que eu perdoei, como prova de que eu tenho poder para perdoar, perdoados são os teus pecados. Qual que é mais fácil dizer? Perdoados estão? Já está perdoado. Agora, para provar que o filho não tem poder, levanta a tua caminhada. Você vai sair daqui, não importa os erros que você cometeu, se é uma fé enganosa, se é até mesmo uma interpretação errada da palavra, porque existe muita heresia, existe muitas crenças erradas até na nossa cabeça, até nas nossas pregações, até no meio evangélico existe crenças erradas, teorias erradas, filosofias erradas, crenças erradas, ou até mesmo obras, atitudes que nós praticamos, tomando decisões erradas, e isso acarreta em consequências. Mas ele está dizendo, eu estou perdoando agora, eu estou perdoando qualquer tipo de pecado, e como prova de que eu perdoei, porque a tua fé é grande, levanta, saia da situação agora, a sua vida vai aprumar, a sua vida vai levantar, a sua vida vai erguer, a sua família vai ser salva, seus filhos vão ser salvos, tu e tua casa servirá ao Senhor, você vai ser bem sucedido, seus problemas vão ser resolvidos, como prova de que eu te amei e te perdoei. Levanta e vai para tua casa com a sua bênção, com as promessas cumpridas na sua vida. Em quinto e último lugar, aqueles 4 homens representam 4 coisas. Aqueles 4 homens representam 4 coisas, 4 verdades, 4 princípios fundamental, insubstituível, indispensável. Pergunta os irmãos, para os irmãos entenderem, para nós encerrar aqui. E aqui termina a mensagem. Aqueles homens, aqueles 4 homens, a Bíblia não diz se eram parentes, a Bíblia não diz qual era o grau de proximidade, de relacionamento daquele paralítico com aqueles 4 homens. Mas independente se fosse amigo ou familiar ou ente querido, aqueles homens tinham a obrigação de levar aquele paralítico com aquela dificuldade toda, chegar, tomar atitude de levar ele, carregar aquele peso, não ter como colocar lá dentro, tiveram que criar alternativa, descer diante de Jesus. Que sacrifício! Eles tinham a obrigação de fazer isso? Respondem por você mesmo. Tinha obrigação? Sim ou não? Não. Quero ouvir mais alto, sim ou não? Não. Então, o que significa isso? Favor, amor, misericórdia, compaixão. Esses 4 homens, nada mais, nada menos é aquilo que leva a nossa fé a operar, aquilo em que a nossa
sim, eu conheço Jesus, Ele é amor, Ele vai te curar, vamos lá, você não volta para casa nessa cama não. Aqueles homens representam o favor imerecido de Deus. Aqueles homens, aqueles 4 homens que não tinham obrigação, não tinham dever nenhum de levar aquele paralítico amigo ou ente. Aqueles 4 homens representam a graça, o favor imerecido de Deus. A Bíblia diz: pela fé sois salvos, mediante a fé. E isso não vem de atitude, isso não vem de estratégia, isso não vem de obras. Mas a fé sem as obras é sim. Se você com fé, atitude e obras, se você se soberbecer, se você disser eu sou homem de maior fé, eu pratico, se você se exaltar, se você se considerar melhor, capaz, merecedor, digno, e que Deus é obrigado a fazer alguma coisa para você, a Bíblia diz que Deus resiste essa atitude, resiste essa fé e dá graça aos humildes. Aqueles 4 homens representam a graça, que olhou para nós, está olhando para nós aqui nessa noite, está dizendo: mãe, grande é a sua fé, mãe, receba a sua bênção, a promessa, mãe. Pai, grande é a tua fé, fé no Deus verdadeiro, fé em mim, fé na minha palavra, uma fé que tem entendimento, conhecimento de Deus, da verdade, uma fé de atitude, uma fé de estratégia. Então, aquilo que você jamais conseguiria, por quê? Porque a Bíblia chega a dizer que aqueles 4 homens não tinham condição de colocar o paralítico diante de Jesus por causa da multidão. Na porta não tinha como entrar, na janela não tinha que entrar, não tinha como entrar. Eles então furaram, tiraram o telhado. O que significa isso? O que significa isso? Nós vemos lá em Romanos capítulo 10, não diga em teu coração, ou em teu entendimento, quem subirá ao céu para de lá trazer Jesus? Ou quem descerá ao inferno para de lá ressuscitar Jesus dentre os mortos? A Bíblia diz: a fé está perto de ti. A palavra da fé está perto de ti. Cadê? Tem crente, nem Bíblia tem mais, né? A palavra da fé está perto de ti, na tua boca. Tem palavra dentro da sua boca aí? Tem? Você tem? Eu quero que você vai dizer algum versículo importante para você então agora. Vamos lá. Eu vou dizer um. Eu quero ler a Bíblia, as palavras da perto de ti, a Escritura, para nós ler, estudar, pregar. Mas a palavra diz que a palavra está na nossa boca. Então eu quero ver se você tem palavra de Deus na sua boca. Eu vou dizer: o meu Deus, em Cristo Jesus, suprirá em glória com poder todas as vossas necessidades. Mais um: o meu Deus fará pelo seu eterno poder que nós operar além daquilo que nós pedimos ou pensamos. Então fala aí, irmão. Cadê? Meu Deus do céu, tem que estar no que for falar. A fé é a certeza das coisas que não. Aí, ó, vamos falar, fala todo mundo junto, irmão, para ganhar tempo. Senhor, não passou nada. Meu Deus do céu, tem igreja que não tem nem Bíblia na mente, no coração, na boca. Fala uma palavra aí, meu irmão. Fala. É por isso que eu oro Bíblia. Quando eu dou o joelho para Deus, a sua palavra me manda fazer assim, assim eu estou fazendo, amém. Pai, eu levanto a minha mão, porque a tua palavra diz para levantar a mão, eu estou levantando. Pai, eu abaixo a cabeça e assim por diante. Eu fecho meu olho, eu abro meu olho. Tudo que eu estou fazendo aqui está escrito, então a minha fé está na sua palavra. Para você entender e nós orar. Nós não tínhamos nenhuma condição de entrar na presença de Deus. Nós não tínhamos nenhum direito, nenhum privilégio, nenhuma condição de entrar no céu. Por causa da multidão. E essa multidão representa o pecado. Essa multidão representa tanta coisa, nossa natureza má, que não deixava nós entrar na presença de Jesus, muito menos entrar no céu. Essa multidão representa o seu companheiro, o seu próximo, que diz ser seu amigo, que não sai da porta, nem da janela, não entra e deixa você entrar e quer te atrapalhar. Tem gente que está te atrapalhando, eu não tenho. Língua grande, fofoca, oração
que estão esperando o seu fracasso para poder aplaudir pessoas que te perseguem. Não tem uma multidão de perseguidores contra a sua vida? Não tem, irmãos. Não tem. Existe uma multidão de pessoas que estão ao seu redor, querendo, te atrapalhando, as suas atitudes, seus pecados, não te deixam entrar diante de Jesus. Mas a graça, o sangue de Jesus, aleluia, a palavra da fé que você está ouvindo, a palavra da fé que nós pregamos, o conhecimento, pega você, diz, espera aí, Por vias normais, de forma natural, de forma comum, você nunca iria chegar, entrar e estar na frente de Jesus. não tem condição. Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Moisés, nem Pedro, nem João, nem Paulo, nem Sidney, ninguém diante de mim, nenhuma carne gloriará, não tem nenhuma chance. Mas não tem jeito, normal, eu vou fazer o sobrenatural, eu vou fazer o impossível. Pegou nós, pegou nossos pecados, abriu o telhado da graça, colocou lá na presença de Jesus, porque você teve fé e teve obras, porque você teve atitude, você se esforçou. Então, aquilo que você não pode, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza de boa vontade. Então receba nesta noite, em nome de Jesus, o sangue de Jesus está nos pegando e levando nós à presença de Jesus. Aleluia! A palavra da fé está pegando nós, falando a sua fé está na palavra. Então você vai entrar na presença de Jesus. A tua fé está em Deus. Então o amor dele, a misericórdia, a compaixão dele, receba o perdão de Deus. Está nos pegando, está nos levando e colocando nós diante de Jesus. Está dizendo, deixa os outros murmurar. Os fariseus começaram a dizer, quem é esse que diz blasfema? Quem pode perdoar pecado senão Deus? Jesus disse, olha, como se diz, a atitude, Eu vou dizer, em minhas palavras, Jesus estava dizendo isso. Cala suas bocas. Vocês não têm direito de julgar ninguém. muito menos julgar eu. Você tem que ficar calado. Se não quer ajudar, também não atrapalha, não. Então, detalhe, se quer atrapalhar, não vai atrapalhar, não. Tá perdoado, levanta, toma a cama e anda. Ei, mãe, ei, pai, ei, filha, ei, irmão, ei, obreiro. Ei, você que está carregando a obra com muito dificuldade, porque paralítico dá trabalho. Você que o seu filho está paralítico espiritual. É difícil, irmão, cuidar do paralítico. Tem que levar no banheiro, tem que pôr comida na boca. Tem certo paralítico, irmão, que é um sofrimento, é uma dor. Tem mãe, tem mulher, que o seu casamento, que esposa, que o seu casamento está sendo paralítico na sua vida. Você tem que levar para lá, para cá, carregar esse trem, esse casamento, esse relacionamento difícil. Tem pastor que está levando a igreja como se estivesse levando, como tivesse tá levando uma igreja paralítica. Não anda de jeito nenhum, não vai para frente de jeito nenhum. É a igreja que dá trabalho, mas é minha filha, mas é minha igreja, minha responsabilidade. Eu vou cuidar de você, mas só que hoje, Jesus está dizendo, esse paralítico, esse peso vai sair das suas costas hoje. Vida financeira que está paralisada, que dá trabalho ou dificuldade a cuidar de paralítico, essa vida financeira vai levantar da cama hoje e vai andar. Em nome de Jesus, sua empresa vai explorar, sua empresa vai crescer, o teu negócio, a sua vida financeira vai crescer, sua vida espiritual vai crescer, fique de pé no seu lugar e agora eu vou ter a sua vida vai andar. Eu quero que você vire para o teu irmão, tanto direito e esquerdo, irmão, prega a palavra, é com autoridade e com ousadia. Põe a mão no ombro do seu irmão e diga assim, em nome de Jesus. Põe a mão no ombro